Talvez você nunca tenha ouvido falar em microbioma. Esse é um campo de estudo relativamente novo, mas que vem revolucionando o mundo científico e o olhar sobre a saúde humana. O microbioma é o conjunto de micro-organismos que vivem com a gente, no nosso corpo, normalmente sem causar problema algum. Mas quando o microbioma está em desequilíbrio, ele pode levar ao desenvolvimento de doenças. É o que vem mostrando as pesquisas. Hoje a gente conta o que já se sabe sobre esse assunto e conversa sobre a importância da alimentação nesse processo. Viu só quanta novidade? Para ficar ligado na sua saúde é só continuar ligado na gente. O programa começa agora. E quem conversa comigo hoje sobre o microbioma humano é o microbiologista e pesquisador da Fiocruz, Caetano Antunes. Como vai? Tudo bem, Caetano? Tudo bem, Marcelo, e você? Tudo ótimo. Obrigada por sua presença aqui hoje. É um prazer. Conta pra gente, desde quando se começou a estudar esse campo que, para mim, é novo, mas também não é tão novo assim, né? Acho que começou a ficar mais conhecido, pelo menos do público leigo agora, mas já tem um tempinho. Sim, na verdade, desde a década de 50, que os pesquisadores já têm a noção de que as comunidades que vivem no nosso corpo de micro-organismos são bastante importantes para a saúde. Depois da década de 50, por algumas décadas, esse campo ficou meio que esquecido, mas para o final da década de 80, início da década de 90, ele tomou força novamente e hoje em dia é realmente uma explosão mundial no interesse. Tem umas imagens aqui que são bem impressionantes e eu quero que você comente para a gente, né? O Caetano vai fazer, gente, essa análise do microbioma humano em relação à nossa massa, às nossas células e aos nossos genes. Fala pra gente, Caetano. Eu gosto sempre de usar essa ilustração aqui porque para as pessoas terem uma ideia da magnitude do microbioma, né? Se você comparar, por exemplo, a massa das micróbios que vivem no nosso organismo, é cerca de 1 quilo, ou seja, quase 1 quilo mais ou menos do nosso peso, quando a gente pesa na balança, na verdade, é peso de bactérias, de outros micro-organismos que vivem no nosso corpo. Se você considerar o número de células, na verdade, isso é mais impressionante ainda. 90% das nossas células que estão no nosso corpo, né, não só as células humanas, elas são, na verdade, microbianas. Então, em termos celulares, nós somos só 10% humanos. Isso é quase surreal de se pensar, pois né? Assim, só voltando para a gente explicar, porque ali a gente marca o pé, que seria mais ou menos aproximadamente esse 1 quilo, né, que o Caetano está citando. E no segundo, os 90% do nosso corpo. Exatamente. E o número fica ainda mais impressionante quando você faz a comparação através do número de genes. Se você olhar o genoma humano, o número de genes que nós temos e o número de genes que esses micro-organismos têm, na verdade, 99% dos genes que estão presentes no nosso corpo são microbianos. E só 1% são genes realmente que vieram da nossa mãe e do nosso pai. É quase como se a gente tivesse sendo definido, né, nossa identidade por algo que é além de nós mesmos como seres humanos. Exatamente. Né? Se você pensar na identidade metabólica, digamos assim, né, nas coisas que nós conseguimos fazer com a comida, por exemplo, com as substâncias com as quais nós entramos em contato, nós somos, sem dúvida, mais microbianos do que humanos. Incrível e surpreendente, né? Não é à toa que tem tanta gente interessada em pesquisar esse assunto. Agora, é no intestino onde há o maior número desses micro-organismos, né? Por isso muito se fala também em microbioma intestinal. A gente antigamente falava muito em flora intestinal. É a mesma coisa, não é? Quais são as diferenças? É a mesma coisa, tá? O que nós chamávamos antes de flora intestinal é o que a gente chama hoje em dia de microbioma, ou microbiota também é um termo muito utilizado mais recentemente. Só que o termo flora, ele está incorreto, né? Ele era usado na época em que o nosso conhecimento das bactérias, micro-organismos era mais limitado. Então, o termo mais correto mesmo é microbiota, mas a princípio são exatamente a mesma coisa. A gente tem uma outra arte gráfica para mostrar um pouco desse intestino. Vamos ver? Que é esse microbioma intestinal. E olha só que incrível, gente, são dezenas de trilhões de micro-organismos que habitam esse nosso órgão e essa composição desse microbioma, né, tanto do intestinal quanto do humano, né, Caetano, ela é feita de bactérias, fungos, protozoários e vírus. Quer dizer,
É uma galera ali vivendo com a gente, mas normalmente sem causar problema algum? Normalmente não só sem causar problema, como eles são fundamentais para a manutenção da saúde. Sem essa comunidade de micro-organismos no nosso intestino e também em outras áreas do corpo, como a pele, nós não conseguimos funcionar tão bem. Eles estão integrados, então, com a nossa forma de vida, Completamente. com a nossa vivência. Mas já se sabe o que seria um microbioma saudável? Assim, ele tem mais de um tipo de micro-organismo, menos de outro? Pois é, essa é a pergunta de milhões de dólares, né? Na verdade, a grande parte das pesquisas hoje em dia focam em tentar determinar o que é um microbioma saudável, mas a gente ainda não pode dizer o que é um microbioma saudável. E, na minha opinião, a gente nunca vai conseguir dizer, porque o microbioma saudável pode ser um em você e pode haver diferenças com o meu microbioma. Ele é integrado com a genética da pessoa e também com o ambiente, com os hábitos alimentares, etc. Uma coisa que a gente sabe hoje em dia, que é meio que um consenso, é que quanto maior a diversidade do microbioma, mais saudável ele é. Então, é preciso que a gente tenha vários tipos de bactérias para que elas executem várias funções diferentes. E quais são os campos de estudo que se interessam em pesquisar esse assunto? Que áreas que estão aí envolvidas nisso? A microbiologia foi historicamente quem começou, né, a estudar o microbioma, mas atualmente a fisiologia também tem um interesse muito grande no microbioma, por já se saber que essa comunidade microbiana tem um impacto direto no nosso metabolismo. Então, por exemplo, doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, todas já têm um envolvimento microbiano muito bem estabelecido. Isso está certo já? A gente pode estabelecer essa relação? Já é possível estabelecer essa relação com uma série de doenças, sem dúvida. Mas já se sabe que tipo de perfil de microbioma que leva a essa doença ou a esse desequilíbrio de saúde? Porque isso também em geral, incrível, né? Em geral, sim. É possível dizer que alguns tipos de bactérias produzem, por exemplo, gorduras diferentes, que podem levar, por exemplo, a problemas cardiovasculares. Mas não é possível usar isso como um diagnóstico de predisposição à doença. Mas no futuro próximo é bem provável que a gente tenha, de fato, um outro olhar para esses tratamentos e para a própria prevenção dessas doenças. Sem dúvida. Eu acho que no futuro, talvez não muito distante, a gente vai não só analisar o microbioma de cada pessoa, isso vai dar informações, como também desenvolver métodos para modular esse microbioma, né, numa direção ou na outra, dependendo com as necessidades daquela pessoa. Comparando um pouco, parece quase a surpresa que se teve quando a gente começou a falar em gene, né? Na genética, no mapeamento, né? E começou a descobrir tantas coisas que eram determinadas por aquilo. Vem agora uma nova área de conhecimento trazendo um pouco dessa descoberta, né? Sem dúvida. Acho que é mais ou menos por aí. E muitas doenças até inesperadas, que você não imaginaria que teriam relação com o microbioma, hoje em dia, claro que não com evidências tão fortes como algumas das que eu já falei, mas também há uma ligação direta ou indireta com o microbioma. Como quais? Autismo, depressão, ansiedade, doenças que, para uma pessoa que não é da área, imaginaria que não tem nenhuma relação. E já se fala também que o seu microbioma, a forma como ele está composto, como esse microbioma é composto, também influencia no seu humor, no seu emocional e até nas nossas preferências alimentares. É isso mesmo? É isso mesmo. Pois é. Essa é uma das áreas mais recentes de estudo do microbioma, mas o que os pesquisadores têm percebido é que há uma comunicação muito íntima entre o microbioma, o ambiente intestinal e o ambiente neurológico. Tá? Então, moléculas produzidas pelo microbioma intestinal chegam na corrente sanguínea, influenciam o nosso sistema neurológico. E tem muitas coisas, por exemplo, até comportamento, no caso de doenças, como eu acabei de citar, depressão, ansiedade, que parecem ser diretamente moduladas. Existem estudos em animais de laboratório, não são em humanos, mas que até, por exemplo, a preferência por um parceiro sexual sendo controlada pelo microbioma, ou seja, o comportamento mesmo do indivíduo sendo modulado pelo microbioma. O comportamento do ser humano sendo controlado por algo que não é humano, né? Mas que de alguma forma vive ali de uma maneira simbiótica com a gente. Quando a gente fala do intestino meio alcalino, meio ácido, isso tem alguma relação com o microbioma saudável ou não? Olha, o microbioma ele modula, sem dúvida, a acidez do ambiente intestinal.
E se você desvia muito daquela acidez considerada normal para o humano, pode ser uma indicação de que o seu microbioma não está saudável. Certo. E quando é que se cria o nosso microbioma? A gente, antes de nascer, já tem ali essas bactérias, protozoários e etc. convivendo com a gente? Ou é a partir do nascimento? É a partir do nascimento. Porém, essa é uma das áreas também mais recentes de investigação do microbioma, que é bastante controversa. Tá? Durante alguns anos recentes, alguns pesquisadores demonstraram que parecia haver sim uma microbiota, um microbioma no bebê antes do nascimento, tá? Lá Um microbioma dentro da barriga da placenta. mãe. Mas outros estudos já diziam o contrário, que esse microbioma realmente não existia. E um estudo mais recente, que analisou dados de vários outros estudos, concluiu que não há um microbioma da placenta, mas eu acho que esse assunto ainda vai dar o que falar. E a forma de nascimento, a forma de nascer, de vir ao mundo, que é tão discutida na saúde pública, também já se sabe que o parto normal, o parto natural, né, por via vaginal, ele contribui para um microbioma saudável. Isso é uma ótima notícia. Essa seria, tirando a história do microbioma placentário, essa seria a maneira natural de, digamos assim, inoculação do indivíduo com o seu microbioma, através da passagem pelo canal vaginal. E nessa passagem ele vai receber, imagino, todo esse conjunto, né, do microbioma da mãe. Da mãe, exatamente. E que vai protegê-lo também nesse início, né? A amamentação também tem uma importância nesse sentido? Também tem uma importância. O leite materno tem nutrientes que alimentam essas bactérias benéficas no microbioma do bebê e contribuem. Então, há sim uma diferença significativa entre o microbioma do bebê, que é amamentado, daquele que toma fórmula ou leite de outros animais, sem dúvida. E depois, quando a gente cresce, a alimentação vai ter um papel também muito importante, influenciando na composição desse microbioma, né? Mas a gente fala sobre isso daqui a pouquinho, só no próximo bloco. Continue ligado, que o assunto está super interessante. O assunto de hoje é o microbioma humano, um conhecimento relativamente novo, mas que vem revolucionando o entendimento sobre a saúde. É o que está contando para a gente o pesquisador da Fiocruz, Caetano. A gente falou sobre como que esse microbioma ele é composto, né? Há aquelas duas linhas de pensamento. A gente fez uma comparação analisando o microbioma humano com as nossas características de massa, células e genes. E fechamos o bloco falando sobre a importância da alimentação. O que está certo hoje sobre isso, para a gente dar uma informação também segura para o nosso público, né? Há alimentos que favorecem um microbioma equilibrado? Sem dúvida, há sim, Marcela. E, na verdade, a resposta ela não é muito surpreendente, né? Os alimentos que são positivos para o nosso microbioma são os alimentos que, tradicionalmente, a gente já sabe que são bons para a nossa saúde. Então, alimentos naturais, minimamente processados, frutas, verduras. E, hoje em dia, sabe-se que as fibras desses alimentos servem como o melhor tipo de alimento para que essas bactérias se mantenham ali e mantenham aquele ecossistema saudável, contribuindo também para a nossa saúde humana. Olha, e quais, quer dizer, imagino que também a resposta seja semelhante, né? Aqueles que prejudicam também devem ser aqueles que a gente já sabe que são os vilões aí de longa data. Exatamente, alimentos processados, alimentos com altas quantidades de açúcares simples, doces, biscoitos, essas bobeiras, né? Carne vermelha também já se mostrou que é bom não exagerar, né? Então, seguir aquilo que nossas avós sempre disseram, né? Tudo que a gente sempre soube. Tudo que a gente sempre soube. Então, dependendo das nossas escolhas alimentares, a gente vai favorecer o crescimento de certos micro-organismos ou não, ou a diminuição desse povoamento ali feito por eles. Seria mais ou menos isso? Isso, seria isso. E o problema também que a gente não sabe exatamente qual a extensão disso, mas nós... ao não escolhermos uma dieta saudável, contribuímos para que essa comunidade se modifique e depois ela talvez encontre uma certa estabilidade nesse formato não saudável. E a gente cria um problema que depois acaba tendo dificuldade para reverter. Certo, cria um padrão que depois fica mais difícil, né, de você modificar. Bem, a gente falou dos alimentos, tem 3 deles que são... Um deles é mais conhecido, 2 não tão conhecido do público geral, né? E aí eu quero trazer aqui porque eles são importantes, né, Caetano? Para o equilíbrio do nosso microbioma. São os probióticos, os alimentos fermentados não pasteurizados. O iogurte
a maioria das pessoas conhece, mas conhece na versão industrializada. Então, começando por ele, o industrializado, ele vale como sendo esse produto que vai favorecer o nosso microbioma? Vale dependendo de qual produto. Por exemplo, a gente toma muito aquela bebida láctea fermentada. Aquela bebida, de fato, tem micro-organismos vivos que podem, sim, auxiliar no funcionamento intestinal e até em outras coisas. Então, o fato de ser pasteurizado, né, ser levado a grandes, altas temperaturas, não vai matar esses micro-organismos? A pasteurização vai matar, sim, esses organismos. Mas, então essa bebida láctea ela não é pasteurizada? Mas em alguns casos, até os próprios produtos, as moléculas produzidas por aqueles micro-organismos, também podem ter seus benefícios. Mas o ideal é que você tenha um micro-organismo vivo para que ele se estabeleça na sua microbiota e ele continue atuando ali mesmo depois da... Certo. E aí um iogurte natural você garante também mais, por ele não ter passado pelo processo de pasteurização, né? Que esses micro-organismos estejam lá, tirando essa outra bebida que de fato não é pasteurizada. E o kefir, o que é o kefir exatamente? Tem como explicar assim de uma forma simples? Olha, o kefir, ele é basicamente uma comunidade de bactérias e de leveduras, tá? Que forma certos grãos, são como os que a gente está vendo ali na imagem, e que esses grãos são utilizados colocando em leite, geralmente leite de vaca, para fermentar o leite e produzir então a bebida que você pode consumir, e esses grãos vão sendo passados para outras bateladas para produzir mais da bebida, mas é uma bebida fermentada de leite. É uma forma de você levar, todas as três, né? Uma forma de você levar uma comunidade, digamos, de micro-organismos saudáveis para o seu corpo. Isso, exatamente. E o kombucha? O kombucha também é um produto de fermentação de bactérias e leveduras, mas usando chá como substrato e não leite. Tá. E você indica, assim, uma frequência interessante para a gente consumir esses produtos? O que seria um consumo saudável? Olha, há pouca literatura que de fato consiga determinar o que a gente deve fazer em termos de consumo dessas bebidas. Mas há sim uma literatura recente mostrando que quem consome bebidas fermentadas com maior frequência tem um microbioma com umas características específicas. Os pesquisadores conseguem detectar, por exemplo, as bactérias e as leveduras que estão presentes nos grãos de kefir ou no kombucha no intestino dessas pessoas e também até uma modulação da composição química do intestino de maneira que sugere, tá, que esse consumo seja benéfico à saúde. Maravilha. Bem, esses são os probióticos. O que seriam os prebióticos e tem também os simbióticos? Probiótico é um organismo vivo que você ingere com um propósito de melhorar a sua saúde. O prebiótico é uma substância que você ingere que vai servir como alimento para um micro-organismo que já se sabe que é benéfico. Que são a combinação, é quando você ingere não só o prebiótico, mas o probiótico em uma única substância, um único produto, para que você adquira um micro-organismo benéfico e também alimente ele já com as coisas que já se sabe que vão favorecer o desenvolvimento dele no seu organismo. E esses produtos existem em versão industrializada também? Tá certo. E se a gente está descobrindo que várias doenças, vários problemas de saúde têm relação com o microbioma, é claro que no momento em que você influencia nessa natureza do seu microbioma, você vai alterar, ou modificar ou até curar uma doença. Isso, né? Mas é preciso ter cuidado, né? Porque nessa área as pesquisas ainda estão engatinhando e essas associações diretas e causais de consumo de uma certa bebida com uma doença específica ainda não podem ser feitas. Então é bom até esse alerta para a gente desconfiar quando há também essa relação de causa e efeito, como você falou, muito direta, para vender um produto específico, né? Sempre, tem que ficar de olho. Sempre que há alguém tentando vender alguma coisa relacionada ao microbioma, tem que tomar cuidado, não pode comprar a ideia logo de cara, não. Mas o kombucha, ele é, como você falou, já um produto probiótico, como a gente viu também na cartela, vale a pena consumir, por isso a gente vai ver agora como se prepara. Vamos dar uma olhadinha. Então vocês que estão vendo esse vídeo, vocês querem aprender como fazer, o primeiro passo é conseguir uma muda, é conseguir uma colônia de kombucha. E também um pouco de chá verde ou chá preto, que são os dois chás advindos da Camellia sinense, e ainda açúcar, que pode ser o açúcar branco, açúcar demerara, açúcar cristal. A gente vai precisar de um pote bem limpo de vidro, esterilizado, lembrando o seguinte, sempre vidro, nunca plástico, nunca metal. A gente vai precisar de 1 litro de água fervente, a gente vai utilizar mais ou menos para 1 litro d'água, umas 4 colheres, de 4 a 5 colheres rasas de sopa de açúcar branco. Já com açúcar dissolvido, a gente vai botar de 3 a 4 colheres de chá verde, utilizando a mesma colher de sopa. O tempo de infusão que a gente deixa é mais ou menos de 3 a 5 minutos. Eu vou botar o voal aqui em cima
Vou prender com elástico, isso é uma dica bem importante também. O elástico tem que ficar bem justo e bem fixado para evitar a contaminação de agentes externos, como mosquinha de fruta que adora isso. E vamos agora coar para esse vidro aqui. Nosso chazinho já esfriou e a gente vai começar agora a pegar uns scoobies da nossa colônia de bactérias. Ó, para quem não conhece, esse é o scooby, parece uma panqueca, um peitinho de frango. Bom, com o scooby em mãos, a gente vai botar uma panqueca dentro do nosso líquido. E agora, com o nosso hotel, que tem um chá fermentado bem ácido, eu vou pegar um pouquinho, mais ou menos 2 conchas, eu diria até uns 10%, uns 20%, e vou transpor para nossa nova colônia. A gente vai de novo tampar o nosso pote e reservá-lo para poder dar o tempo de fermentação. A gente deixa mais ou menos de 10 a 15 dias para fazer a fermentação completa. E a partir daí a brincadeira vai infinita. E a intenção legal do kombucha é não vender. Se você puder doar e difundir o kombucha pelo mundo, tá joia. Bacana. Ele fala que então o primeiro passo é conseguir uma colônia de bactérias, né? É. E ele fala isso, que é interessante se você conseguir doado, dado. Mas a colônia de bactérias é o tal Scooby? É. Ah, tá. O Scooby, na verdade, eu já até comi um pedaço do Scooby. É gostoso? Não, não é muito gostoso, não. Mas ele é basicamente um polímero, uma substância que as bactérias e leveduras produzem e excretam para o meio ambiente, que forma ali aquela matriz, né, onde elas podem se aderir e crescer cada vez mais. Então é isso que você tem que conseguir para começar nessa aventura de fazer o seu kombucha. Isso. Agora, Caetano, a gente falou aqui da possibilidade, então, né, de haver essa relação entre algumas doenças e muitas doenças e esse nosso microbioma. Mas antes mesmo da doença instalada ali, há sinais e sintomas que possam sugerir para a gente que o nosso microbioma não está saudável? Sim, mas na verdade são sinais de saúde intestinal, digamos assim, gerais, né? Se você percebe, por exemplo, um aumento da produção de gás, um desconforto abdominal, uma sensação de inchaço, são todos sinais que indicam que você provavelmente seria interessante você visitar um gastroenterologista. Pode ser sim o seu microbioma ou pode ser uma outra condição que influencia também o seu microbioma, né? Mas a dificuldade aí é você dizer qual foi a causa. A mudança do microbioma, se ela foi a causa ou se ela foi uma consequência da doença. Então, sem dúvida, sempre procure um especialista e não brinque com sintomas. Mas tem também alguns fatores que sabidamente afetam esse equilíbrio, ainda que momentaneamente, desse microbioma, né? O tratamento de câncer, por exemplo, uso prolongado de antibióticos. Teria um SOS, digamos assim, para ser feito depois de um período desse, em que você está ali também, de alguma forma, bombardeando essa sua colônia, né? Esses micro-organismos que nos habitam? Foi bom você ter falado sobre isso, Marcela, porque o uso de antibióticos, sem dúvida, é um insulto muito grande para o seu microbioma, para essa comunidade de micróbios. Mas também salva vidas, né? Claro. A gente tem que sempre lembrar que, quando bem indicado, ele é importantíssimo. Por favor, ninguém deixe de tomar antibióticos por conta disso, quando bem indicado. Mas tem esse outro lado. Tem esse outro lado. Então, o que a gente deve procurar fazer geralmente os gastroenterologistas receitam um probiótico, né, essa é uma opção, ou também tomar um cuidado ainda maior com a alimentação no período após esses insultos, digamos assim. Então, comer uma alimentação mais balanceada, beber bastante água, aquelas coisas que a gente comentou anteriormente sobre... Isso é bom, porque você vai matar ali quem precisa morrer, que está te causando a doença, né? O vírus ou a bactéria, por conta do uso do antibiótico, mas vai preservar esse outro conjunto que é tão necessário para o nosso equilíbrio, para a nossa saúde. Isso. A gente está chegando no finalzinho do programa. Transplante fecal, o que é isso e que indicação que tem? Olha, transplante fecal é um procedimento onde você pega o microbioma intestinal de uma pessoa saudável e transplanta para uma pessoa que, por algum motivo, está com o microbioma desajustado. Seria uma forma de você mudar radicalmente aquele microbioma de uma forma rápida? De uma forma rápida. Tá? Isso é feito ainda experimentalmente, é feito para o tratamento de algumas poucas doenças. Tá? Não, tipo quais? Infecção, por exemplo, por Clostridium difficile, causa uma diarreia horrível que a pessoa, às vezes, é muito recorrente. A pessoa tem uma diarreia, ela cura, volta, quer dizer, melhora, volta para o hospital, tem de novo, por aí vai. Então, tem sido testado principalmente nesses casos, onde a pessoa já passou por tratamento antibiótico 5, 6, 7 vezes, está no hospital há meses internada e nada funciona. Tá? E o que eles geralmente fazem é pegar fezes de uma pessoa que vive com um paciente, tá? E infundir na pessoa através de uma sonda gástrica, um supositório,
e as taxas de cura são impressionantes, mais de 90% a 95%. Entretanto, recentemente houve um caso de uma pessoa que se curou da doença, mas depois morreu por uma infecção causada por uma bactéria que havia sido transferida durante o transplante fecal. Então ainda está sendo estudado, ainda precisa também estar melhor restabelecido antes de ser indicado como um tratamento. Isso, exatamente. Funciona muito bem em alguns casos muito específicos, mas não, isso não é brincadeira. Então, a gente já vê hoje em dia na internet, né, kits para fazer em casa, esse tipo. Então nunca façam isso de maneira nenhuma. Né? Bem, vamos aguardar então aí as próximas novidades desse campo de estudo hiper interessante e aí você volta para contar. Dúvida. Obrigada, viu, por sua participação aqui hoje. Até uma próxima. E o Ligado em Saúde de hoje fica por aqui. Se você chegou só agora, corre lá no site. Dá para rever este programa e todos os outros que nós já fizemos. E se quiser falar com a nossa equipe, mande mensagem para o nosso WhatsApp pelo número 997018122 ou então ligue para o 0800 701 8122, é gratuito. E para continuar ligado na gente, visite as redes sociais do Canal Saúde. Eu te encontro no próximo programa. Até lá!